Tinha esquecido de gravar. Ok. Então, só retomando, né? Como eu estava falando. Nesse segundo bimestre, nós iremos trabalhar orientações coletivas. E essas orientações coletivas, elas, com certeza, às vezes a gente não tem como orientar todos os alunos, né? Mas se a gente avaliar pela quantidade de alunos que está presente em sala de aula agora, com certeza, às vezes dá para mostrar, cada um mostrar o projeto e a gente fazer as devidas ponderações, né? Não sei se vocês tiveram a curiosidade de dar uma olhada no nosso calendário acadêmico. O segundo bimestre, ele é um pouquinho mais restrito, né? Parece que ele é um pouquinho mais curto. Então, nós teremos, com a aula de hoje, que as aulas que nós iremos ter, vai ser do dia 20/10, que é hoje, 27/10, 3/11, 10/11. Aí, anotem aí, né, que 10/11, no caso, eu vou colocar no dia 10 e no dia 11/11, eu vou liberar uma atividade no portal para vocês realizarem como parte da avaliação parcial de vocês, tá? Aí, dia 17/11, orientação, e dia 25/11. Então, é o seguinte, nós teremos 6 aulas que serão orientações coletivas, né? Então, na avaliação, o que vocês entregaram para mim? Foi uma prévia da implantação. Então, vocês tiveram praticamente, depois da entrega, tiveram 2 semanas para começar a produzir o trabalho que será entregue no dia 30/11, que vai ser numa segunda-feira, não é numa terça-feira, tá? É numa segunda-feira, para que vocês possam entregar para mim todos os projetos, né? Então, o que vai acontecer? Para que esta aula flua, eu vou precisar que vocês apresentem o trabalho de vocês e eu vou estar fazendo essa orientação. Aí, como que vai funcionar essa questão de pontuação, tá bom? Na parcial, vamos pegar o primeiro bimestre, né? No primeiro bimestre, nós fizemos da seguinte forma: teve uma avaliação teórica, que teve a nota da parcial de vocês, de 0 a 1.000 pontos, e a oficial, que era a entrega do trabalho, que eu fiz a correção, né? Caso alguém tenha alguma dúvida depois na correção, a gente pode dar uma olhada, né? Não tem problema nenhum. Aí eu faço isso de forma individual. Aí nós tivemos a nota. No segundo bimestre, ela vai ser um pouquinho diferente, a composição dessa nota, né? Por quê? A avaliação parcial, ela vai ser dividida em 2 partes. Ela será dividida metade a avaliação, que vai estar no portal. Essa avaliação, ela será colocada no dia 10 e no dia 11, né? Aí vocês veem o melhor horário para que vocês possam responder. Então, em questão de pontuação, isso vai estar valendo de 0 a 500 pontos, a 750 pontos. Não, perdão, de 0 a 500 pontos, tá? Por que 0 a 500 pontos? A pontuação da parcial do segundo bimestre vale 1.500 pontos. E vai ser o seguinte: 500 pontos, essa avaliação, né, que será realizada no dia 10 e no dia 11/11, né, que ela vai estar lá no portal para vocês, valendo 500 pontos. Rodrigo, tudo bem. E aí? A somatória é 1.500 pontos. Para onde vai os outros 1.000 pontos? Participação em sala de aula e apresentação dos projetos aqui para mim, né? Então, assim, eu vou montar uma planilha que, como nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 aulas, esses alunos terão que apresentar no mínimo 3 vezes esses projetos
para mim, para que eu possa fazer a avaliação dele e fazer isso junto com os colegas, né? Às vezes não vai ter como eu orientar todos, né? Mas eu vou estar anotando, ó, meu projeto está aqui e tal, e a gente vai fazer o seguinte combinado, né? Rodrigo, eu não consegui apresentar meu trabalho. Você manda para mim ele no chat aí para eu ficar como registrado que você está tendo uma evolução do projeto. Alguém tem uma dúvida perante a isso? Pode perguntar. Abre o microfone e fala, por gentileza. No dia 10 e 11 de novembro é prova oficial ou parcial? Parcial. Eu deixo parcial no portal. Parcial. 500 e essa parcial... 500 pontos, isso mesmo. E a participação das aulas e apresentações do trabalho é 1000 pontos. 1000 pontos. Somando os dois, né? Oi? Participação mais apresentação, né? Isso, 1000 pontos. 1000 pontos. Né? Então, assim, isso aí é literalmente para forçar que vocês apresentem o trabalho e evoluam o projeto semana a semana. Porque, às vezes, assim, eu não consegui apresentar, deu algum problema aqui, vamos supor, na quantidade de alunos, você vai mandar o arquivo e eu vou anotar, ó, fulano não apresentou, mas encaminhou o projeto, tá aqui, tá ok. Porque o que acontece? Como eu sou professor presencial, né, e a gente está trabalhando dessa forma remota, síncrona, as orientações para vocês serão feitas dessa forma, né? Então, assim, não adianta mandar para mim no decorrer da semana para que eu possa, professor, dá uma olhada, mandei pelo WhatsApp aí, ó, dá uma olhada para mim o meu trabalho e fala o que eu tenho que melhorar. Mandei por e-mail. Galera, isso não vai acontecer, né? Porque o nosso objetivo é tirar as dúvidas de vocês. E essas dúvidas sendo feitas de forma coletiva, o que pode resolver para um, resolve para outro também, né? Então, essa pontuação está na mão de vocês. Então, o que eu quero que vocês façam? Se organizem no tempo de vocês, né? Para que se organizem no tempo de vocês, justamente para a gente criar um cronograma dessas atividades. Por exemplo, pela avaliação oficial 1, nós já começamos a trabalhar com implantação. Então, sim, pensei na alocação dessa implantação. Então, qual que é o segundo passo que nós temos que fazer? Planta baixa e layout. Né? Então, assim, na aula de hoje e na próxima aula, vamos dar foco nisso. Então, a gente pega implantação, planta baixa, e a gente vai fechando depois o layout. Fez isso, aí a gente vai fazendo uma evolução. Porque o que você vai ter que estar entregando para mim como oficial 2? Na oficial 2, você vai ter que estar entregando implantação, e eu vou fazer um adendo aqui. Isso se aplica para todos vocês, tá? Quando vocês forem fazer a entrega de qualquer peça gráfica para algum PA, pega 6492 e verifica em relação a projetos. O que você tem que entregar de cada um dos desenhos? Implantação. O que tem que ter na implantação? Tem que ter topografia, tem que ter norte, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Faça um checklist. Crie esse hábito de fazer isso. Por quê? Tem trabalhos de vocês que eu acabei tirando ponto na oficial, sabe por quê? Não tinha norte. Né? Quando você faz uma planta de implantação, você tem que colocar o nome das ruas. Né? Não só as ruas, o norte, então, assim, tem várias informações que não podem ser esquecidas. E alguém esqueceu. Então, assim, foi tirando ponto de algumas situações como essa. Então, pega a normativa e faz o checklist. Aí, quando você vai pegar a sua implantação, deixa eu ver se tem tudo que a norma fala.
Ah, tem que ter isso, isso. Ah, tá legal, tem tudo. Ok, vamos para outra planta. Para que vocês não esqueçam de fazer essa entrega, né, de forma correta, porque às vezes acabam perdendo pontos por uma coisa besta, né? Um norte, por exemplo, né? Isso aí é uma coisa bem amadora. Isso não pode acontecer. Até parece brincadeira, mas às vezes tem gente lá tá entregando o projeto lá no final e ainda esquece, né? Vocês têm dúvida em que tipo de planta que você coloca norte ou não? Sim. Olha só, vamos imaginar a seguinte situação. Tudo que a gente chama de planta coloca norte. Então vamos lá. Planta de implantação, a gente pode só escrever implantação, né? Planta de cobertura, planta de situação. Então, tudo isso é planta. Planta baixa, isso é planta. Tudo que você estiver olhando de cima para baixo, planta. Isso tem que ter norte. Fechou. Corte não é planta, é corte. Fachada não é planta, é fachada. Então, assim, perspectiva, né? Ah, eu fiz uma perspectiva com ponto de fuga. Às vezes, isso aí, dependendo, dá para você colocar um norte ali. Mas não é, né? Mas tudo que for planta técnica, que a gente fala de planta, coloca norte. Então não se esqueça disso. É porque às vezes a gente fala assim, cara, você tem que colocar norte em todas as suas plantas. Aí o cara vai lá e pega na fachada e coloca o norte lá, né? Coloca o norte na fachada lá. Não, você está equivocado. Então, só para não ter essa dúvida. Então, qualquer mapa que vocês apresentarem também, peguei a mapa lá da prefeitura de uso e ocupação do solo, hierarquia viária. O norte lá tem que estar certinho também. Outra orientação que eu posso dar para vocês é quando vocês estão fazendo uma apresentação num trabalho, evitem de vocês rotacionarem a planta. Então vamos só entender esse aqui. Vou imaginar isso aqui, ó. Eu tenho um o norte aqui, tem o meu terreno e tem uma edificação. Aí você vai lá e pega a sua edificação. Vou ter que fazer até um pedacinho aqui na minha deixa eu fazer um quadradinho. Assim, a edificação é o seguinte, ó, esse aqui. Aí você pega a sua edificação e coloca ela em uma outra posição. Aí eu, peguei a planta, aí eu vou lá e coloco ela assim. Tudo bem, o norte está sendo colocado de forma correta. Mas quando você apresentar na sua implantação ela desse jeito, tentem toda vez que for representar essa edificação novamente, que sempre esteja na mesma posição. Isso facilita a leitura de quem está analisando o teu projeto, né? Porque ela sempre vai estar, porque às vezes você fica meio perdido, assim, tentando rotacionar. Pô, mas isso aqui, a entrada é para onde? Aí você fica girando o projeto, é meio inconveniente. E isso acaba facilitando e evitando erros futuros, tá? Então, assim, aliamos em relação à nossa avaliação parcial, né, como que será feita, né, 500 pontos na atividade do portal, que vai ser dia 10 e dia 11. Aí, se alguém que não está participando da aula perguntar para vocês, vocês fazem o seguinte, dá uma olhada na aula lá que o professor falou como que é para ser. Eu não assisti a aula. Vai lá no link gravado, né? Então, fechado. Então, nessa aula, vamos trabalhar com implantação. Vocês devem ter feito alguma coisa já, eu acredito que sim, né? E o que será entregue
Isso é o mínimo, tá? Na oficial 2, que será no dia 30/11, vocês terão que entregar para mim as seguintes pranchas. Implantação, né? Humanizada com terreno, acessos a áreas verdes, planta de layout, planta baixa, né? Essa planta baixa é aquela que não precisa colocar o mobiliário, onde eu vou colocar as cotas, tal. Ela é mais técnica. Planta baixa, não precisa escrever planta baixa técnica, é planta baixa. Planta de cobertura. Uma outra dica para vocês, tá? Como vocês vão estar trabalhando com um edifício comercial também, lembre-se que você tem que ter acesso à cobertura, tá? Então, assim, fiz o meu cálculo de escada, fiz meu cálculo de saída de emergência. Imagine que as pessoas devem ter acesso à cobertura. O porquê ter acesso à cobertura? Porque ele tem que fazer manutenção das calhas, ele tem que fazer limpeza do telhado, às vezes tem um sistema, às vezes tem uma TV por assinatura, alguma coisa que tem uma antena lá em cima, às vezes tem uma antena de internet, via rádio, né? Então, eu preciso verificar a possibilidade que as pessoas tenham acesso à cobertura. Por que eu estou falando isso? Semestre passado, eu peguei a disciplina de um outro professor e já estava em andamento, e depois, quando eu fui fazer a correção, que era uma edificação de interesse social, eu acho que de todos os trabalhos que eu peguei, apenas uns 2 trabalhos, as pessoas fizeram acesso para a cobertura. Agora, você imagina um prédio de térreo mais 3 andares, de 12 metros de altura, que você não tem acesso à cobertura. Como que você tem acesso? Pega uma escada, coloca do lado de fora e sobe, né? Então, é importante que vocês comecem a desenvolver um senso crítico em relação a projeto. Perguntem para vocês mesmos. Como que a pessoa vai fazer manutenção? Como que vai fazer a limpeza? Se no meu prédio, que tipo de ar-condicionado que eu vou colocar? Eu vou colocar split, ar-condicionado de janela. Se eu vou colocar um ar-condicionado split, eu tenho uma condensadora. Onde que eu vou colocar essa condensadora? Ela vai ficar na fachada? Ela vai ficar exposta à fachada do meu prédio? Né? Então, às vezes, você pensa toda uma fachada bonita, bem trabalhada, e você não levou em consideração aonde vai ser colocada essas condensadoras. E isso pode estar impactando no teu projeto. Né? Então, assim, eu vou colocar minha condensadora num quartinho. Mas calma aí, a condensadora ela precisa estar num local mais aberto, né? Porque ela gera calor, né? Então vocês têm que pensar nessas situações. Vou fazer uma pergunta para vocês. Você sabe qual a distância que eu posso ter da evaporadora, né? Que é a que fica pregada na parede lá, do split, até a condensadora? Qual a distância que eu posso ter de tubulação sem perder carga? Alguém sabe me falar? Geralmente o pessoal instala bem pertinho, né? Alguém sabe? Até 5 metros, não é, professor? Quem está falando? Guilherme. Isso. Guilherme, dá para trabalhar até 12 metros. 12 metros. Então, assim, às vezes são situações que a gente pode analisar que você pode fazer uma área técnica dentro do seu prédio, né? Que você faz... Quando a gente trabalha com dente na fachada, né? Às vezes aquele dente ele pode virar uma estrutura onde eu consigo colocar as condensadoras de várias salas de um pavimento. Eu só tenho que levar em consideração essa distância devido à perda de carga. Então, o que é muito importante? A gente saber como que funcionam esses equipamentos. Né? Porque, às vezes, quando a gente está trabalhando com prédio residencial,
é muito mais cômodo se eu tivesse os pontos, já tudo instalado, só chego lá e instalo o meu ar-condicionado, né? Então, isso até pode baratear a instalação. Por que geralmente a instalação do split é mais cara que de um ar-condicionado de janela? Por toda essa problemática, né? Se você pega um apartamento antigo, o cara se projeta para o lado de fora, fura a parede, coloca uma mão francesa, fica pendurado, instala o ar-condicionado, era coisa de louco, né? Então, assim, é saber até onde eu posso ir. Né? Então, às vezes, por exemplo, num prédio de 3 andares, né? Será que eu não posso pegar as minhas condensadoras e colocar tudo na cobertura? Um exemplo? Posso, não posso? Ou não posso? Posso? O que vocês acham? Se der 12 metros, né? Se der 12 metros. Aí é o seguinte, se eu coloco lá na cobertura essas estruturas para eu colocar minha condensadora, a gente vai ter um acesso maior de pessoas na cobertura, correto? O que vocês acham que vocês deveriam colocar nesse telhado para evitar que as telhas se quebrem? Vocês já pensaram nisso? Ou não? Nem sabia que tinha que subir no telhado. Vocês já viram falar em passarela? De estruturas metálicas? Quer ver? Vou mostrar uma para vocês aqui. Deixa eu só... Tá aparecendo para vocês? Sim. Sim. Né? Então, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é uma passarela em cima de uma cobertura. Então, eu posso fazer uma estrutura como essa e colocar as áreas das condensadoras, por exemplo, aqui na lateral. Então, a pessoa, ele tem um acesso seguro, né, em cima do prédio, ele consegue fazer a instalação, que aí você pode fazer como se fosse assim. Vocês não precisam contemplar isso, né, no projeto de vocês, mas é importante que vocês saibam que pode fazer isso. Aí, ó, a sala 1021, por exemplo. Aí ele tem lá o ponto dela. Então, a pessoa só vai chegar lá, instalar a condensadora, né, que é aquela a condensadora, né, que é aquela parte maior que fica do lado de fora do prédio, instalou ali e já faz a ligação do outro equipamento na parte interna da sala. O porquê disso? Que nós temos que contemplar justamente essas situações. É por uma questão de manutenção, é uma questão de segurança, porque você vai ter que ter a possibilidade de acesso de pessoas e ter a possibilidade de acontecer algum acidente ali dentro do seu prédio, né? Então, a gente contemplar isso é muito importante, né? E são coisas que vocês vão estar utilizando com frequência. Aí, às vezes, aí eu vou falar uma outra coisa para vocês que eu não quero que vocês façam, tá? E se alguém fizer, eu vou tirar alguns pontos em relação a isso, tá? Vocês têm... Mas antes disso, eu vou tentar ajudar, tá? Vocês têm dúvida em fechamento de telhado? Como que eu fecho um telhado? Ou não?
Eu tenho um pouco de dificuldade às vezes. Qual é a sua dificuldade, geralmente, que você tem na hora de fechar? É como que vai ser, se vai ser inclinado, onde colocou a calha, é isso? Isso. Aham. Então, assim, por exemplo, tem aula, uma dessas aulas, a gente pode até trabalhar até mesmo fechamento de telhado. Por quê? Eu tenho notado que tem uma falha muito grande dos alunos com isso. E às vezes isso vai vindo de semestre a semestre. E eu quero ajudá-los justamente para que a gente não passe essas dúvidas adiante. Né? Que pelo menos não, esse semestre eu aprendi como que eu fecho um telhado. Como que eu defino o tipo de telha para o meu telhado? Qual o tipo de madeiramento que eu vou estar utilizando? Porque o que, que acontece? Para cada tipo de telha, eu tenho um tipo de inclinação, isso vocês já sabem. Né? E eu vou estar auxiliando isso com vocês. Porque o que, que acontece? Quando vocês têm muita dúvida em fechar telhado, vocês colocam vocês trabalham com duas situações. Aí vocês me falam se eu estou errado. Quando vocês não conseguem fechar telhado, vocês colocam laje impermeabilizada. Outra situação. Ou laje impermeabilizada ou coloca telhado verde. Isso procede ou não? Quando está muito difícil. Vocês fazem isso ou não? Eu Pode nunca falar. trabalhei com esses tipos. Com laje impermeabilizada também nunca trabalhou? Não. Sempre fechou o telhado. Que bom, então. Acredito que talvez estivesse certo, mas também algumas dúvidas surgem, né, na hora de tá fazendo. O que que acontece? Cuiabá não tem um clima muito agradável, né? É quente pra caramba. Uhum. Então, assim, nós temos que imaginar como que essa transmissão de calor para dentro dos ambientes, né? Então, se eu coloco uma laje, pego uma área lá de 100 metros quadrados. Aí eu falei assim, não, eu não vou colocar telhado não, dá trabalho na hora de fazer o corte, porque eu tenho que fazer o detalhamento da minha estrutura, tenho que pensar na calha. Não, para. Rodrigo, que se vire com esse negócio, vou colocar uma laje impermeabilizada. Aí você coloca uma laje impermeabilizada, lá de 12 centímetros. Aí imagina o sol batendo nessa laje e o ambiente lá dentro. O que que acontece? Na parte de baixo. Vai esquentar pra caramba, né? Não, mas eu coloquei uma laje impermeabilizada. Ela não vai proteger. Então, o objetivo de a gente trabalhar com telhado é justamente você proteger a sua edificação. Né? É proteger o andar de baixo. Aí, mas, Rodrigo, é o seguinte, eu quero trabalhar com uma guarita. Minha guarita é bem pequenininha, mas eu queria trabalhar com uma laje impermeabilizada porque para mim acaba não sendo viável trabalhar com telhado, porque eu tenho que trabalhar com calha, rufo, e às vezes é muito pequeno isso. Eu posso trabalhar com uma laje impermeabilizada? Nesse caso, não vejo problema. Mas é importante que vocês coloquem uma proteção extra nesse seu telhado, nessa laje impermeabilizada. Vocês já viram falar sobre argila expandida? Eu já falei isso para vocês? Ou não? Alguém já viu falar em argila expandida? Já viu isso? Não. Vocês já viram em jardim, às vezes, umas bolinhas de barro, levinha? Geralmente eles colocam para decorar jardim. O que acontece? Se eu tenho uma cobertura, ela é pequena, e eu quero proteger a minha edificação, uma guarita, por exemplo, eu posso trabalhar com essa argila expandida. Elas são umas bolinhas de barro, né? Elas são bem leves. Então, o que vai acontecer? Eu tenho o meu telhado, minha laje, e vou ter uma camada dessa argila. O que ela vai fazer?
ela vai impedir que a temperatura, que a energia, né, do Sol bata na laje e entre para dentro do ambiente. Então, ela vai absorver essa energia, né? Então, ela não vai deixar esquentar para esquentar a parte de baixo. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que ela é. Mas, professor, não dá para trabalhar com isopor EPS também? Ou ele não... No caso, na laje, né? Isso. O que vai acontecer? Você vai ter uma espessura maior, mais espessa da sua laje, mas eu tenho uma situação que, por ser, às vezes, dependendo da extensão que você trabalha nessa laje impermeabilizada, o calor ele pode causar fissuras e trincas na cobertura. Né? Então, o criar a proteção na laje é muito mais para você protegê-la, não só não deixar que o calor passe, mas proteger essa laje para que não trabalhe. Porque quando eu tenho muito calor, ela vai trabalhando. E dependendo dessas juntas de dilatações, ela pode ter problema de infiltração. Entendi. Né? Então, assim, se você... Aí vamos supor, não, eu fiz uma laje com EPS, com isopor. Ok. Aí, que tipo de telha que você pode utilizar? Vou fazer uma... não, vou usar uma telha sanduíche com isopor. Nossa, você já está usando o isopor embaixo. Para que eu vou usar o isopor em cima? Eu não posso estar trabalhando só com uma telha de zinco, por exemplo? Mais barata? Sim. Exatamente. Então, assim, você investiu na sua laje, esse calor não vai passar. Você trabalha com uma telha mais barata. Entendi. Entendeu a lógica? Sim. Ver argila expandida. Aqui, ó. São essas bolinhas, ó, de barro. Aqui, ó, tem um exemplo de uma laje com argila expandida. Então, essas... É um monte de bolinha. Então, ela faz o quê? Ela não deixa... A lógica que a laje vai ter sua inclinação certinho, né? Vai ter a calha, né? Uma área de captação certinho. Mas, assim, a água entra, né? Ele não vai deixar acumular aquelas poças de água, né? Porque elas vão ficar escondidas, né? E ela vai fazendo a escoação da água e vai proteger toda a minha laje. Isso não pesa, professor? Ela é super leve. Super leve. Tanto é que a gente utiliza esse material com um agregado no concreto. Então, eu preciso deixar a minha laje um pouco mais leve. Eu quebro essas bolinhas e coloco no concreto. Então, ele vai ter volume, porém, ele acaba se tornando um pouquinho mais leve. Então, aí tem que verificar em relação às resistências, tal, que isso aí eu não entendo muito bem. Né? Mas ela é bem leve. Né? Um dia que vocês forem numa casa de jardim, você pergunta, você tem argila expandida aí? Que vem de sacolinhas, né? Aí vocês dão uma olhada. Cara, é muito legal. Que bacana. É muito bacana. Então, assim, e ela funciona dessa forma. Ela pode proteger a cobertura de vocês, né? A laje de vocês, né? Sem ter que colocar uma cobertura, né? Claro, se eu tiver uma extensão muito grande, acaba se tornando muito mais barato eu trabalhar com a cobertura. Sim. Tá bom? Nossa. Joia. Então, pessoal, aí nós teremos que fechar a implantação, né? Planta de layout, planta baixa. Aí a planta baixa vai ser de todos os pavimentos, tá? Eu tenho então planta baixa do subsolo, eu tenho planta baixa do primeiro pavimento, segundo pavimento, e assim
sucessivamente. Se o pavimento se repete, você não precisa fazer de todos os pavimentos. Então, vamos supor, eu tenho lá, o primeiro andar é igual ao segundo andar. Repete? É igual? Não, você vai colocar lá, né? Planta baixa, pavimento segundo a tal pavimento. Porque é igual, ele não vai se alterar. Então, eu não preciso fazer uma planta baixa para cada um desses pavimentos, né? Claro que no corte ela vai aparecer. Aí eu vou ter planta de cobertura de todas as edificações. No caso, eu vou precisar, aí eu vou falar no mínimo, tá? 2 cortes e 2 fachadas. Por que, Rodrigo? No mínimo. Porque depende do teu prédio. Depende da forma que você trabalhar ele. Então, vou trabalhar blocos diferentes, né? Então, eu tenho que trabalhar, às vezes, até mais que um corte. Né? Quando a gente fala 2 cortes, é pelo menos um longitudinal e um transversal, um na maior e outro na menor direção. E esses cortes, pessoal, o que é importante aonde passar um corte? Aí todo mundo fala, tem que passar pelo banheiro, né? É isso que vocês sempre escutaram? Sim. Qual que é o objetivo de eu fazer um corte numa edificação para entregar para a construção isso? Você sabe qual que é o objetivo de fazer o corte? É passar o maior número de informações para o cliente ou para quem vai executar a obra. Então, onde que eu tenho o maior número de informações? É onde que eu vou passar numa escada, eu vou passar nas áreas de molhadas, onde eu tenho desníveis, né? Então, assim, aonde que eu consigo passar, pegar o maior número de informações. E esses cortes contemplem todo o terreno, tá? Então, 2 cortes no mínimo, mas contemplando todo o terreno. Então, você vai cortar a edificação e o terreno. Por que disso? Porque eu quero saber qual foi a tratativa que você deu na sua topografia. Né? Nós temos uma cota original e eu quero saber como que vocês trabalharam isso. Né? Então, 2 cortes, 2 fachadas, memorial justificativo, né, o partido arquitetônico, né, da onde vocês saíram. Aí a maquete, ela pode ser de 2 formas. Então, essa maquete de estudo, depois com esse trabalho pronto. Física ou digital. Fica a critério de vocês. Tá? Se for física, aí vocês vão fotografar e encaminhar isso para mim. Formato do papel. Trabalhem com papel no máximo no A2, tá? Outra coisa, como a gente não vai imprimir esses trabalhos, é de formato digital, é importante, mesmo assim é importante que vocês imprimam um pedaço do projeto para saber se ele vai ficar visível. Porque às vezes você coloca a escala, dá para dar o zoom e eu enxergar. Mas quando vocês estão trabalhando, independente da escala que trabalhar, as letras têm que ficar do mesmo tamanho, tudo certinho. Né? Eu acho que eu já dei uma aula de CAD para vocês, né? E eu expliquei muito bem como que funciona essa situação. Nem lembro se eu entreguei um arquivo padrão para vocês ou se nós montamos. Mas eu lembro que eu expliquei sobre isso. E verifica esses formatos. Aí é o seguinte, eu vou querer que vocês gerem um único arquivo, tá? Então vai lá, eu acho que é o I Love PDF, aí você consegue jogar todos os arquivos lá e gerar um só. E por favor, pessoal, não esqueça de colocar o nome no arquivo no dia que encaminhar, tá? Não só dentro do arquivo, mas no nome do arquivo mesmo, né? Porque às vezes teve trabalhos que não tinha nome, né? E eu não lancei nota. Não aconteceu de PA. De PA 5 não aconteceu, não. Aconteceu de urbanismo.
né? A pessoa mandou mensagem para mim: professor, você não lançou minha nota? Eu falei, não lancei? Aí eu falei assim: seu trabalho é esse, né? Eu tirei uma foto, mandei para. É. Mas cadê seu nome aqui? Tava no e-mail. Como eu expliquei para vocês, eu baixo todos os e-mails, eu não fico abrindo e-mail e fazendo correção, né? Então eu baixo tudo. Aí eu vou verificando lá nos nomes. Então, nós iremos trabalhar esse segundo bimestre dessa forma, né? Com orientação coletiva, né? Parte da nota da parcial será ela feita no portal, valendo 500 pontos. Os outros 1.000 pontos será por participação e apresentação dos projetos, né? Então, assim, eu não consegui apresentar, manda aqui no chat o material no horário de aula. Porque senão, aí tem um que não participa nada, não faz nada, aí chega lá e manda qualquer coisa para você, né? Então eu vou estar recebendo isso no horário de aula e vou fazendo a anotação de vocês, né? Então eu acho que a participação de vocês é de suma importância para o bom andamento da aula. Se tiverem qualquer dúvida, né, se eu perceber que todo mundo está tendo dúvida em algum quesito, eu paro a aula e tento fazer a explanação sobre esse item. Tá? Aí eu fazer uma pergunta. Alguém já começou a trabalhar com implantação do projeto, planta baixa? Como que vocês estão em relação a isso? Professor, Oi. o que o senhor estava dizendo sobre a planta de cobertura, que o senhor falou que se fizesse alguma coisa o senhor poderia até tirar ponto? O que seria? Tirar ponto? Você se preocupa só com ponto, né? É o seguinte, quando você... O que eu quero te dizer é o seguinte, no que eu tiro o ponto? É quando você pega uma laje, o seu prédio inteiro, aí você vai lá e escreve lá para mim, laje impermeabilizada. Telhado verde. Não quero dizer que eu vou tirar ponto porque você fez um telhado verde, tá? Mas é que quando você fazer um telhado verde, eu tenho N problemáticas que tem que ser levado em consideração, né? Você tem que fazer um detalhamento de como que vai ser esse telhado verde. Por quê? Quais são as problemáticas de ter um telhado verde? Eu tenho toda a espessura de uma laje, eu tenho várias camadas a serem seguidas, eu tenho eu tenho que pensar numa área de manutenção, né, de como vai ser feita a manutenção desse telhado verde. Então, assim, o que eu quero dizer eu falar em tirar ponto? É porque não pensa na cobertura e só joga lá, só escreve lá, laje impermeabilizada, inclinação 1%. Que nós temos que levar em consideração essa tratativa, né? Porque isso que eu estava falando, assim, Cuiabá é quente, então a gente tem que ver alternativas para que possamos ter uma cobertura. Então, qual que é a dúvida de vocês, geralmente? É como fechar a cobertura, né? E isso aí pode facilitar. Aí eu vou estar explicando, vou tentar ajudar isso vocês. Como que a gente. Eu posso pegar, às vezes, o projeto de alguém e eu fecho a cobertura para mostrar para vocês. Como que faz o corte nessa situação? Né? Pelo menos uma questão de representação. Né? Então, por exemplo, às vezes vocês. Quem perguntou para mim agora aqui? Quem que é o nome? Eu, Pamela. Pamela, vou te fazer uma pergunta. Quando você trabalha com platibanda, qual que é a inclinação do telhado que você utiliza? Pamela. Oi, Pamela. Está parecendo uma sessão espiritual aqui. Oi, Pamela. Fala comigo, Pamela. Tá me ouvindo? Hein, Pamela? Qual que é a inclinação que você utiliza? Tá, o microfone seu está desligado. Sumiu a mulher, meu Deus. Oi, professor. Agora eu tô ouvindo você. Qual que é a inclinação que você utiliza, Pamela,
quando você está trabalhando com edificação com platibanda? 10%? Por que você trabalha 10%? Porque é o recomendado. Quem diz que é o recomendado? Não é de acordo com a telha que a gente escolhe, professor? Isso mesmo, de acordo com a telha que eu trabalho. Então, para cada tipo de telha, eu tenho um tipo de inclinação. Então, por exemplo, Pamela, você sabe qual que é a inclinação de uma telha de alumínio? Não. Você pode trabalhar com uma inclinação de até 5%. Olha só como que vai mudar a sua platibanda. Então, às vezes, eu conhecendo outros tipos de materiais, isso pode facilitar e reduzir, assim, eu gasto mais na telha, mas só que em contrapartida eu tenho uma platibanda mais baixa, né? Então, por exemplo, se eu trabalho com uma inclinação de 10%, né, fazendo um cálculo grosso aqui, se minha platibanda, vamos poder ficar com 50 centímetros, né, a altura da comieira, vamos supor, se eu utilizo uma inclinação de 5, isso vai ser a metade. Vai ser 25 centímetros. Então, imagina, o perímetro inteiro da sua edificação, ele vai ter uma altura de platibanda menor. Então, é bem interessante vocês saberem sobre isso. Porque, às vezes, vocês querem trabalhar, podem querer trabalhar, às vezes, com quedas de água menores, né, maiores, né? E eu não quero aumentar muito a minha platibanda, porque isso vai interferir, né? De acordo com a minha inclinação, eu interfiro na altura da minha platibanda. Se eu trabalho com uma telha com uma inclinação menor, essa minha platibanda vai diminuir também. Então, isso que é importante a gente saber, né? Pesquisar esses materiais e fazer um contraponto. O que é melhor? Porque em certas situações, se eu trabalho com uma inclinação de 10% e eu tenho um telhado que é muito grande, às vezes eu faço a divisão desse meu telhado em várias águas, né? Aí eu vou fazendo essas quedas de acordo com a minha necessidade, né? Então são situações que a gente pode tá utilizando, tá, Pamela? Então é muito importante a gente saber quais são os tipos de telhas e quais são as inclinações de cada uma delas. Isso pode facilitar muito e ajudar até resolver o projeto de vocês. E aí, eu quero saber como que está o projeto agora de vocês. Alguém deu um andamento? Professor, Oi. eu já comecei a fazer a planta baixa. Mas aí, por exemplo, lá no programa de necessidades, você colocou só mais ou menos a área das salas, mas não colocou nas outras. Aí é de acordo com o que a gente foi fazendo, que a gente achar que fique bom, ou tem um padrão para ser seguido? Não, eu coloquei uma média, tem que ter de X a X metros quadrados. Aí você que vai determinar isso. Edificação construída. Uhum, exatamente. Ah, tá. Porque assim, quando nós fizemos os cálculos dos índices urbanísticos, nós chegamos numa metragem quadrada total, né, que nós podemos construir na nossa edificação. Então, o ideal é tentar chegar o mais próximo disso aí. Ok, aí no caso, os outros ambientes a gente vai fazendo de acordo com essa metragem que a gente tem, o limite, né? Exatamente, isso mesmo. Então não tem problema, por exemplo, fazer uma dispensa menor ou maior do que o normal, ou de acordo com Não, tá. de jeito nenhum. Porque aí o que vai... eu estou dando autonomia para que vocês justifiquem isso também. Né? Então, assim, a gente tem que analisar para cada caso qual que é a minha necessidade. Aí eu vou estar modulando isso. Ok. Tá bom? Tem mais? Mais alguém? Filho, a Letícia está perguntando se você quer uma área mais livre ou pode ter uma cobertura assim.
quer mais aberto ou ela pode fechar? O que acontece? Nesse nosso projeto, nós temos a seguinte situação, Maísa. Eu tenho que ter a ligação de uma rua para outra, né? Eu preciso que as pessoas acessem o meu prédio e utilizem ele como se fosse um caminho, né? Que ele possa cortar caminho, né? É importante que tenha uma praça central, né, nessa minha edificação, né? Mas os ambientes de lojas, eles podem ser fechados. Às vezes, assim, eu quero fazer minha praça de alimentação. Eu posso ter o meu restaurante, que ele vai estar a estrutura fechada, mas eu posso colocar essas minhas mesas, cadeiras, aí fica ao critério dela a fazer essa alteração no projeto, né? Então pode estar próximo à praça, tal, mas é importante que tenha essa caminhabilidade ao passar de um lado para outro da rua. Não sei se eu respondi. Respondeu sim, obrigada. Tá? Nada. Enquanto alguém está vendo, eu vou só acrescentar uma pessoa aqui no grupo. Então, e aí, pessoal? Mais alguém? Tem alguma dúvida do que vai ser entregue? Né? Que tem alguma dúvida que queira tirar em relação a esses projetos? Professor, eu vi que você não colocou planta de situação, vai ser solicitado? Ah, sim. Situação também. Implantação e Ok. situação. Tá? Beleza. Professor, Oi, pode falar. tenho uma dúvida na parte do telhado. Eu posso usar uma laje, não para ser exposta, ser impermeabilizada tal, mas para fazer todo o apoio para a tesoura do telhado ou não? Sim, claro que deve fazer. Sem problema. Isso aí não tem problema nenhum, pode fazer. O que a gente estava comentando, Guilherme, é justamente não deixar essa laje exposta, né? A gente criar sempre uma proteção para essa laje. Né? Justamente por causa do calor, da temperatura, né? Que os raios solares vão incidir direto, né? E não esquentar o ambiente interno, né? Beleza. E tem uma outra coisa que vocês geralmente sempre esquecem. Quando vocês trabalham com caixa d'água, a gente vai ter uma situação seguinte, que eu vou ter que ter um reservatório externo, subterrâneo embaixo, e eu vou trabalhar com um reservatório superior. Vocês sabem como que faz a divisão da caixa d'água para reserva de incêndio e para reserva do edifício? Você sabe como que é feita essa divisão, como que é feita essa captação de água? Ou vocês nunca pensaram? Ou nunca pensaram nisso? Ele fica um volume extra na cisterna, né? Que calcula pela vazão do hidrante, não é? Porque é o seguinte, se eu coloco na parte de baixo, qual a primeira coisa quando está pegando fogo num prédio que o bombeiro faz? Desliga o quê? A luz, não é? Para evitar curto. Então, Isso. desliguei a chave. Se eu coloco
o meu reservatório no inferior, como que eu vou mandar essa água lá para cima? Entendeu? Então, o que acontece? A minha reserva de incêndio, ela sempre vai ter que estar na parte superior do meu prédio. Eu posso utilizar a mesma caixa d'água para o que é incêndio e o que é para uso do edifício? Pode. Posso. Ok. Mas como que é feita essa divisão lá na caixa d'água? 10% a mais, né, professor? Hum? É 10% a mais do volume total de água, né? Um negócio assim. 10 ou 20%. Tem um cálculozinho que a gente faz. Isso depende muito também do risco, né? Que é do risco da edificação, né? Aí ele vai alterar isso. Aqui, ó. Quando eu estou trabalhando com caixa d'água, deixa eu só procurar um papel aqui. O que vocês esquecem geralmente é que às vezes vocês fazem a laje e vocês pegam a caixa d'água isso aqui é a laje, isso aqui é a caixa d'água. O que acontece, pessoal? Toda vez que eu vou trabalhar com um edifício, a minha caixa d'água, ela não pode ficar encostada na minha laje. Eu tenho que ter uma altura aqui, ó, chama altura de barrilete. Qual que é a altura que eu utilizo geralmente? 1 metro a 1,20 m. A tubulação da caixa d'água vai sair dessa parte de baixo da caixa d'água. Então eu utilizo isso aí para dar manutenção. Certo? Então, sempre coloca essa altura na caixa d'água de vocês. Nunca encoste a caixa d'água na laje. Outra coisa Professor, que é importante... Pode falar. Eu não entendi. Tem que ficar 1,5 m da laje até a caixa d'água? Aqui, ó. Eu vou fazer de novo. Vou fazer minha laje. A primeira caixa d'água estava mais bonita, isso aqui tá meio feio. Aqui, ó. Essa aqui é minha laje. Essa aqui é a altura do barrilete, 1 metro a 1,20 m, e aqui vem a minha caixa d'água. Por que isso vai acontecer? A minha tubulação sai aqui, ó. Aí ela vai para os prédios. Entendeu? Ah, tá. Entendi sim. Obrigada. É nada. Aí, vou mostrar uma seguinte situação aqui para vocês. Que já me falaram que a caixa d'água a gente utiliza a mesma, né? Para reserva de incêndio e para uso do edifício. Vou imaginar que esse aqui é o fundo da caixa d'água, tá bom? Como que eu faço essa separação da minha água, que é utilizada na reserva de incêndio, e o que é utilizado no edifício? São 2 canos. Tá vendo esse cano que está encostado, rente o fundo da caixa d'água? Isso aqui é um cano, tá? Sim. Né? Esse aqui é o que vai para o hidrante. Esse aqui, ó, você está vendo a altura onde que ele está pegando? Vou falar que ele está pegando a metade, só como exemplo, ele está pegando a metade da caixa d'água. Esse aqui vai para uso do prédio.
que vai acontecer? Todo mundo consumiu água, consumiu... Oi, pode falar. Para mim. Oi? A imagem desapareceu aqui no meu computador. A tela. A tela? É. Para mim tá normal. Ah, então é problema aqui no meu. Vou sair e entrar de novo. Desculpa. Deve ser a conexão. Isso acontece às vezes. Então, o que acontece? Você está vendo que esse cano está mais ou menos na metade? Isso aqui é só para representativo, tá? Porque aí eu vou calcular o volume da minha caixa d'água e vou definir aonde que esse cano vai estar. Quando eu consumi toda a minha água e ela chegou até aqui, o que vai acontecer? Se ela chegar nesse nível do cano, vai descer água para esse cano? Não. Não. Se ele não vai descer água, a água que sobrou é para onde? Hidrante. O hidrante. Então, a divisão é feita dessa forma. Faz uma coisinha besta, né? Mas só que ela é desse jeito que é feito. Então, assim, se acabou a água do prédio, ok, acabou a água lá da pia, da máquina de lavar, do banheiro, para você tomar banho. Mas a água do hidrante, ela está lá ainda. Então, toda a reserva de incêndio é colocada no piso superior. Por que é colocado no piso superior? Por uma questão de gravidade. Então, assim, qual que é melhor? Eu colocar uma bomba ou utilizar a gravidade para essa água descer? Eu utilizo a gravidade. Né? Em certas situações, eu tenho que pressurizar essas mangueiras de incêndio, mas são outras situações que isso não cabe a vocês saberem sobre isso por enquanto. Né? Isso não vai interferir no projeto. Mas a divisão na caixa d'água é feita dessa forma. Beleza? Agora, se alguém não sabia, agora já está sabendo como que funciona. Pessoal, alguma dúvida? Né? Alguém quer mostrar o trabalho aí para a gente já bater um papo? Ou alguma coisa que já pensou na cobertura? Ou tem alguma dúvida que quer tirar? Vamos conversar aqui. Senão a gente vai para o intervalo, volta e continua tirando as dúvidas de vocês. O que vocês querem? Você vê, né? Estou dando a oportunidade para vocês escolherem. Professor, Oi. deixa eu te perguntar. O senhor falou assim que a caixa d'água tinha que ficar a 1,20 m a 1,5 m, né? Uhum. E daí, que base que a gente usa para colocar essa caixa d'água? Madeira? Isso depende, né? Eu posso fazer até uma própria laje nessa estrutura que ela, como se fosse uma outra laje para fazer essa amarração, né? O importante que ela é importante que sim, que não seja a caixa d'água e um ambiente, um quarto. Eu tenha uma laje, eu tenho minha caixa d'água, pode ser até uma outra laje, mas que eu tenha um espaço para fazer manutenção em toda essa tubulação. Né? Porque se eu tiver várias caixas d'água ligadas em série, né, eu tenho que fechar o registro tal para lavar uma, lavar outra, né? E outra, o reservatório externo as cisternas de vocês, não sei se vocês já observaram, tem prédio que faz o seguinte: você tem lá subsolo, tem o térreo, subsolo 1, subsolo 2. Aí você tem um espaço lá na garagem perdido, né? Porque tem os pilares e tal. Os prédios, geralmente, por você já fez a escavação daquela área. Utiliza o quê? Caixas d'água ligadas em série nesta parte do subsolo, ela vai estar fechado, né? Para utilizar como reservatório. Aí, de acordo com o volume da água que vai baixando em cima, liga o motor, liga a bomba e manda a água lá para cima. Então, necessariamente, você não precisa fazer uma construção de uma cisterna. Às vezes, você acaba se utilizando caixa d'água mesmo. Depois eu vou tirar, ver se eu acho aqui, eu mando foto. Deixa eu ver se eu acho aqui. Externo.
Tá aparecendo para vocês? Sim. Ó, isso aqui é um exemplo de um prédio, Sim. né? Tem um reservatório. Aqui, o que está em verdinho aqui seria a área, a reserva de incêndio. E essa aqui é a altura do barrilete. Então, assim, isso aqui está a edificação, no caso ele está passando um corte na escada, né? Mas eu tenho toda a minha área de manutenção na parte de baixo. Né? Que tem aquela situação da laje. Vamos ver. Tem uma outra aqui, uma outra imagem. Aqui, ó. Isso que é dentro de um estacionamento, ó. Então, assim, às vezes o reservatório de baixo, né? Ele tá dentro do estacionamento, quer dizer, num espaço perdido lá. Aí é ligado as caixas de água em série e, caso necessário, manda água lá para cima, né? Não necessariamente você precisa construir, né, uma cisterna, né? Você utiliza justamente essas caixas d'água. Aí você vai ver a quantidade do volume. Aí toma cuidado em relação à altura dessas caixas, né? É isso aí. Aqui um exemplo Aí de fica caixa bem d'água. feio assim, né? Oi? Aí fica bem feio assim, né? Não. Olha, você pode fechar isso aí, né? Talvez funcional, mas feio pra caralho. Né? Aí, às vezes, o que a gente acaba verificando na construção é questão de custo. Né? Vai estar lá no subsolo, né? Você pode criar uma grade, você pode fechar um ambiente, né? Então, assim, aí se verifica qual que seria melhor, né? Mas, assim, o tal do estético, né? Nessas áreas acaba não se levando muito em consideração, né? Diferente de uma Eu fachada. acho que foi feito mais de necessidade emergencial, vamos dizer assim, por uma tal época. Não, mas só que tem prédios que utilizam isso aí, né? Eles colocam tem espaço perdido no subsolo, né? E trabalham as caixas d'água em série. São possibilidades, né? Tem possibilidade. Aí fica a critério do profissional, né? Se você conseguir organizar isso melhor, nossa, maravilha. Né? Que hoje, ultimamente, a gente tem utilizado mais caixas d'água. Antigamente, a gente trabalhava em prédio, caixa d'água nesse sentido, assim, né? A gente construía literalmente a caixa d'água. Né? E de certa forma, eu acho que ficava até melhor, mas esteticamente ficava melhor do que utilizar, às vezes, as próprias caixas d'água. Mas qual que é a problemática? Pode falar. No caso da galeria, como é que a gente vai fazer o cálculo para ver quantas caixas d'água, qual que é o litro que a gente precisa ter dentro do edifício? Aí você vai fazer o seguinte. Para cada tipo de utilização, eu tenho um cálculo diferente. Então, vamos supor, sou um shopping. Um shopping é X pessoas por X consumo. Se é uma sala comercial, né? Porque, tentar fazer o seguinte, tentar estimar o público, né? Estimando um público, você consegue falar, para esse público eu tenho fixo, eu tenho X consumo, né? Aí o variado, X consumo. Então essa seria uma forma de você calcular. Né? Não teria assim, não. Para ser uma galeria comercial tem que ter essa regra. Não tem. Né? Então você vai tirar uma base.
né? Então, assim, para salas comerciais, qual que é o uso, qual que é a população? A população é X. Então, eu tenho tantos litros para essa área. Um restaurante, qual que é a quantas pessoas vão ser atendidas? Tanto. Qual é o público variável, né, que vai entrar e vai sair? Então, você consegue ter uma estimativa de público para que você possa fazer o cálculo. Então, no caso, média, fazer né? a setorização Uma média. de cada ambiente e aí fazer mais ou menos o cálculo juntando todos, né? Exatamente. Igual, por exemplo, você vai fazer cálculo de estacionamento. Se for falar, é um shopping, aplica uma situação. É um prédio comercial, aplica numa outra situação. Pode fazer da seguinte forma: eu fazer isso separado, né? E falar, não, agora, para minha situação, eu preciso de X vagas. Porque para o prédio comercial é uma vaga por sala comercial, pro galeria vai ser X, ou a gente pode estipular, porque lá tem uma regrazinha da prefeitura que fala o seguinte, né, que caso não se aplique tal, uma vaga a cada 40 metros quadrados. Então, se vocês trabalharem com uma vaga a cada 40 metros quadrados, pode ser uma possibilidade. Aí, qual que é a problemática? É quando você tem muitas áreas de circulação. Aí você está calculando vagas para vagas de áreas de circulação que não tem pessoas. Vamos supor, num prédio, né, comercial, né? A pessoa vai na sala só. A circulação é para isso. Né? Então, assim, às vezes... Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas circulações, principalmente nas áreas comerciais, de prédio comercial, né, salas comerciais, porque ela acaba impactando na quantidade de vagas também. Né? Ou vocês vão definir, vai ser tantas vagas por sala. Né? Então, vocês podem fazer uma média em relação a isso. Né? Tanto é que nós até comentamos, se não me lembro, não estou recordando muito bem, sobre o estacionamento, né? Que poderia ser levado em consideração que cada sala não teria uma vaga exclusiva. Seria como se fosse um estacionamento igual no shopping, né? Você paga o estacionamento, mas só que você para em qualquer lugar. A sua vaga não é fixa, né? As únicas vagas que estariam fixas seriam para PCD, para portador de necessidade, que é a mesma coisa, né? Que é o portador de necessidades especiais, para o idoso, mas as vagas comuns você pagaria por mês e você estacionaria, né? Então você pode pensar nessa possibilidade. Ok? Ok, obrigada. De nada. Pessoal, mais alguma dúvida? A minha dúvida era só aquela questão mesmo, prof, que eu tinha te mandado no WhatsApp. Sim, eu te respondo depois. Beleza. Tá? Uhum. Ô, professor, Pode ter 2 subsolos no estacionamento? Quantos subsolos você achar necessário? Né? Porque o que vocês têm que tomar cuidado com o subsolo é levar em consideração a área permeável, né? Que eu acho que eu já falei isso, vou só reforçar. Não quer dizer que porque tem gente que acaba utilizando toda a área do terreno como subsolo. Aí fica a parte de cima, tem grama, mas tem um subsolo embaixo. Isso não é área permeável. A área permeável, a chuva tem que cair no solo e ela ir para o lençol freático. Né? Então, você vai acabar utilizando a área de subsolo, os 75%, vamos dizer assim, que você pode ocupar o seu terreno. Os outros 25% você não pode ocupar. Então, de subsolo até 75%. Aí você vai definir a sua necessidade. Se vai ser 1, 2, 3, isso é teu critério. Tá? Só não esqueça de levar em consideração a inclinação de rampa, né, a posição de pilares,
né, justamente para vocês tentarem resolver isso de uma forma mais fácil, tá bom? Mas fica a teu critério isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Professor, eu Oi. tô com dúvida que no meu AVA ele não apareceu aquela nota daquela atividade parcial que a gente fez, sabe? Que fechou, que você deixou mandar depois pelo WhatsApp. A parcial. Deixa eu só verificar aqui. Como que é o teu nome? É Andressa? Andressa. É isso. Só um instante aqui. Eu já olho aqui agora. Deixa eu entrar no meu portal. Realmente não está lançado. Já mandei aqui para Paula, aí ela já providencia o lançamento. Aí só monitora isso, tá, Andressa? Então tá bom, obrigada. De nada. Mais alguém? O meu é o mesmo que a Andressa, professor. É só aguardar, então? Seu nome. Pamela. Você mandou no WhatsApp, né, Pamela, também? Isso. Um instante. Tá quieto aí, professor? Oi? Pamela, só aguardar também, tá? Tá Vai quieto aí, o monitorando. que foi? Intervalo? Oi? Quem tá falando aí? Espírito? Ok, então, pessoal. Mais alguma dúvida? Então, para a próxima aula, o que eu quero que vocês já apresentem para mim? A implantação, já trabalhando com a planta baixa da edificação de vocês, tá? Aí, a aula começa às 8 horas, em ponto, e vocês colocam no chat, por gentileza, a ordem da apresentação de vocês. Então, assim, ó, vamos lá, a Giovana chegou primeiro, ó, vou apresentar primeiro, Giovana primeiro, aí depois o outro vai colocando em ordem e eu vou chamando isso em ordem. Apenas para, não conseguiu apresentar todo mundo, esses que ficou de apresentar, manda o trabalho para mim, que eu vou analisar, só analisar aqui para ver, ó, entregou, né? E na próxima aula a gente começa com eles. Fechado? Ok. Beleza, então. Pessoal, até mais, até semana que vem e façam as atividades de vocês, porque esse semestre parece estar um pouquinho mais curto, então tem que correr com o projeto. Eu acho que vocês não têm só esse para fazer, né? Deve ter alguns outros ainda, né? Tem o de urbanismo ainda, que é um pouquinho mais extenso ainda. Beleza? Falou, Fechou, valeu, então, professor. pessoal. Obrigado. Fechou. De nada. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Tchau.
Tchau, professor. Valeu, professor. Tchau, tchau. Falou. Tchau. Rodrigo, você vai querer Então, colocar a Letícia? Olha, Maísa, o que é para ser feito? Agora é dar continuidade no projeto. Ok. Né? Então, assim, é só explicar para ela que pegar os projetos que estão sendo realizados e ela já começar a fazer a planta baixa para fazer a planta baixa e a implantação para fazer a apresentação. Aí, se ela tiver dúvida, tiver dúvida em alguma questão, aí eu converso com ela, eu, você e ela. Ok. Pode. Tudo bem, Maísa? Tudo bem. Fechado, então. Até mais. Obrigadão. Boa semana. Para ti também. Obrigada. Tchau. Nada. Próximo. Você me aguarda aí, Giovana. Ok. Tô só derrubando o povo aqui. Beleza. Meu Deus, vieram me perguntar aqui se tá bem. Sua voz tá estranha. Quê? Meu Deus. O Vieram povo perguntar- veio me mandar mensagem. Ah. Perguntaram se eu tava bem, que a minha voz tá estranha. Eu falei, bem, eu não tô não, eu só tô vomitando. Tô quase morrendo aqui, mas tô bem. Eu tô quase Morre- morrendo. Aquela só, morreu, mas passa Intoxicação bem. alimentar. Tipo Vai isso. ficar comendo essas porcaria aí. Nem Deixa eu- porcaria. Ah. Burger King. É uma porcaria. Os caras nem lavam a mão pra... Ai, que horror. Deixa eu... Calma um pouquinho. Deixa eu parar de gravar, né? Eu xingando aqui. Calma aí. Parar de gravação.